dia dessa gravação é segunda-feira, 13 de maio de 2024. Hoje é Yom HaZikaron, o dia da lembrança dos caídos em guerra e vítimas do terrorismo. Amanhã, 14 de maio, é Yom HaAtzmaut, o dia da independência de Israel. E no dia seguinte, 15 de maio, os palestinos lembram o que chamam de Nakba, que quer dizer desgraça. São datas nacionais importantes para os dois povos, mas provavelmente não serão as mesmas após o 7 de outubro. O mesmo vale para Yom HaShoah, que aconteceu na semana anterior. Eu sou Amanda Hatzira, estudo psicanálise, pesquiso temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política. Hoje, nossa ideia é refletir sobre a mudança do ethos da sociedade israelense provocada pelo 7 de outubro e também olhar para a situação palestina que vê o atual momento como uma nova Nakba. Nosso convidado, você que é nosso ouvinte já conhece bem, é Daniel Dweck, cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes pela USP e assessor especial do IB. Eu espero que na próxima vez, Dani, sem nenhuma pressão, eu posso dizer que você é doutor em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes pela USP. Mas, como eu falei, sem pressão. Bem-vindo. Obrigado, e assim eu também espero. Bom, Dani, o ethos de uma sociedade, que palavra que acabamos de citar, é o conjunto de traços e modos de comportamento que conformam o caráter ou a identidade de uma coletividade. Você acha que o 7 de outubro foi capaz de fazer uma mudança tão profunda na sociedade israelense? E antes de te deixar responder, vale a gente falar que foram 1.200 pessoas mortas no dia, né, no 7 de outubro. Depois de 7 meses, são cerca de 700 soldados caídos, além dos 132 reféns. Tudo isso a gente está falando de um país com menos de 10 milhões de habitantes, o que faz com que todo mundo conheça alguma dessas vítimas. É um trauma coletivo muito grande, né? Com certeza é um trauma coletivo muito grande. E todas essas datas que vocês citaram na abertura do programa, elas ajudam a formar uma espécie de memória coletiva, ao lado dos monumentos, dos símbolos nacionais. Esses feriados, que não são feriados de natureza religiosa, judaica, digamos assim, mas são feriados diretamente relacionados à história sionista, principalmente história sionista no Estado de Israel, desde que o Estado de Israel foi criado. Ajudam as pessoas, conformam a maneira pela qual as pessoas enxergam as coisas. Então, eu não sei dizer se tem uma mudança de ethos, pelo menos não agora. Talvez a gente tenha que esperar um pouco para entender a dimensão desses eventos. O fato é que talvez os eventos de hoje são lidos a partir das lógicas do passado ou dos eventos do passado. Talvez a gente possa dizer até que esse ethos ele sai reforçado depois do 7 de outubro. Por exemplo, a ideia toda sionista de criação de um Estado judeu na terra de Israel, ela se baseia no pressuposto de que os judeus não vão mais aceitar passivamente o seu próprio destino. Essa é a autoexplicação sionista para a sua própria identidade. Quando no Estado de Israel, num único dia, são assassinados mais de 1.000 israelenses, e isso é posto em dúvida, Israel, a resposta do Estado, do governo, resposta sionista, se a gente pode dizer assim, é uma resposta, por vezes, calcada numa violência simbólica que responde a essa ideia, a esse ethos. Vamos deixar de lado, por enquanto, os objetivos da guerra. A libertação dos reféns, a segurança no sul de Israel, a criação, né, de uma segurança, de um estado de segurança no sul de Israel, e até a retirada do Hamas do poder, que é aquilo que o governo declara como sendo os objetivos da guerra. Para além disso tudo, existe uma questão simbólica de fundo, que é a própria afirmação da soberania, tem a ver com a autodeterminação judaica, que não mais aceita o próprio destino de vítima, digamos assim, e precisa responder, às vezes, numa linguagem de violência, mas que está fazendo referência simbólica à história que o sionismo conta para si mesmo e que muitas vezes essas datas vêm
reforçar. Sim, vai levar um tempo, né, para que a gente consiga avaliar, né, de fato, as transformações que de fato são impactos que vão perdurar por décadas na sociedade, tanto para a população palestina, sociedade israelense. Mas também lembrando aqui que a gente teve semana passada uma data, né, importante para a comunidade judaica, também na diáspora, que foi Yom HaShoah. E o 7 de outubro foi o dia com mais judeus mortos desde o Holocausto. Isso foi algo assim que também foi um dado muito relevante, né? O que acabou também tornando essa memória diferente. E aí queria te ouvir, Dani, se você acha que essa data passa a partir do 7 de outubro a ganhar uma nova conotação. Eu acho que Yom HaShoah, como as outras datas, ela, não sei também se é uma nova conotação, mas ela passa a ser vivida de um jeito particular, no sentido de que é como se o passado fosse atualizado no 7 de outubro. Para muitas pessoas, é como se 2024 fosse 1939, como se 2024, no sul de Israel, fosse 1939 na Europa, na Polônia. E muitas vezes isso conforma também a visão dos israelenses em relação às coisas, aos fatos, aquilo que está acontecendo. A luta palestina pela libertação é vista pelo prisma exclusivo do antissemitismo. Os palestinos ou Hamas muitas vezes é percebido como novos nazistas. São percebidos como novos nazistas. A gente falou muito sobre as comparações de Lula, do presidente Lula, de Israel com Hitler, das ações de Israel com as ações de Hitler contra judeus. E é evidentemente uma fala descabida, e a gente não precisa seguir criticando ela aqui. Mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que as pessoas, em meio às declarações do Lula, disseram que o Holocausto não se compara com nada, que nada pode ser associado àquilo que se viveu décadas atrás. Mas em Israel mesmo, essas comparações, elas são muito presentes, mas é claro que a comparação aqui é com os palestinos. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comparou os palestinos com nazistas, o Hamas, mais precisamente, com nazistas, apesar de, por vezes, o discurso dele ser ambíguo nesse sentido, e as lideranças do Hamas com Hitler. Essa é uma discussão que está presente no Estado de Israel. De modo que o Yom HaShoah ele passa a ser lido, há uma atualização dessa perseguição, desse ódio, do antissemitismo a partir do 7 de outubro. O Amos Oz, escritor israelense, tinha uma maneira de colocar as coisas que me parece muito feliz. Ele falava que tanto israelenses quanto palestinos projetavam um no outro a imagem dos seus algozes do passado. Os judeus viam nos palestinos uma reprodução dos nazistas. E ele dizia, não importa que os palestinos tenham bigodes, que usem kefias, no fim das contas, não passam de nazistas. E com os palestinos acontecia e acontece um processo parecido. Não importa que os judeus sejam majoritariamente refugiados de uma Europa que os genocidou, ou mesmo de países do Oriente Médio que os expulsou. Para os palestinos, os judeus sionistas não passam de colonizadores europeus, tal qual os colonizadores europeus do passado do Oriente Médio. Até depois, desculpa te interromper, mas para acrescentar, eu acho interessante a gente estar falando sobre Yom HaShoah e você está falando sobre essa comparação, né, da colonização, e o que a gente tem visto, que teve um crescimento inegável do antissemitismo, também é a retórica do voltem para a Polônia. Eu acho que esse é um ponto também que me deixa
muito dividida em relação... E assim, dividida assim, é ruim de qualquer jeito, isso não tem nenhuma dúvida, mas como a gente vai tratar Yom HaShoah? Porque mesmo que Yom HaShoah seja... Enquanto Yom HaShoah é um trauma coletivo de todos os judeus do mundo, a ideia do voltem para a Polônia coloca todos os judeus como judeus ashkenazim provenientes do leste europeu. E isso é um problema muito grande. Enfim, só para acrescentar. E eu concordo plenamente com você. E eu acho que muitas vezes por conta do seu peso simbólico, essas memórias coletivas, elas também são instrumentalizadas pelo outro lado. Veja como os atores, eles jogam com esses símbolos, sabendo a carga que a Shoah teve para os judeus. Muitas vezes os inimigos do Estado de Israel procuram atacar com uma retórica que se confunda, que faça alusão, quase que acionando psicologicamente essa carga simbólica. Por vezes, no Estado de Israel, vocês sabem bem, essas datas de luto, elas são celebradas com um minuto de silêncio, soam sirenes, e por vezes ataques dos inimigos do Estado de Israel, eles acontecem justamente nesses momentos, aumentando ainda mais o peso, o medo, o receio, o temor que normalmente eles já trazem consigo, porque eles estão fazendo referências a um trauma coletivo, como vocês bem sinalizaram, que está impregnado na alma de boa parte da população. E passando para as próximas datas, né, nessa ordem cronológica, Israel tem como característica essa mudança abrupta de um dia de luto nacional, que é o Yom HaZikaron, para um dia de festa, que é o Yom Ha'atzmaut. A gente está conversando nessa transição, né? Como você imagina, Dani, que vai ser diferente em 2024, 7 meses depois do 7 de outubro? Acho que é um pouco difícil de imaginar esse clima de festa, né? Ainda mais em um país em ebulição social. Antes do 7 de outubro, a gente tinha 40 semanas seguidas de protestos a favor da democracia israelense, contra uma tentativa de golpe judicial. Talvez seja um Yom Ha'atzmaut bastante diferente, né? As pessoas que estão ouvindo na quarta ou depois já vão saber, mas acho que a gente pode fazer esse exercício, né? Esse ano, o que parece é que o luto é muito mais luto e a festa, ela não é tão festiva assim. Porque muitos israelenses estão, de fato, enlutados. Não é só uma lembrança coletiva das guerras do passado. Alguns israelenses estão não só enlutados, mas não tiveram acesso ao corpo dos seus familiares, que estão presos em Gaza. Ou seja, não tem nem para onde ir, não tem túmulo, não tem cemitério, não tem para onde ir para prestar essa homenagem em Yom HaZikaron. E, ao mesmo tempo, a guerra segue em curso. É complicado até você celebrar a independência no momento em que os israelenses talvez imaginem estar lutando por ela, no sentido que a guerra ela não terminou e riscos ainda estão muito presentes, como se a independência de fato não tivesse completa. Acho que é um pouco esse o clima que a gente vai ver na virada de Yom HaZikaron para Yom Ha'atzmaut, do dia da lembrança dos soldados, das vítimas do terrorismo mortos, para o dia da independência. E acrescentando ainda mais algumas datas, Dani, você acha que a ideia de luto e também a ideia de independência mudaram nesses últimos 7 meses? Não sei se elas já mudaram, mas eu acho que elas podem mudar. E eu vejo na sociedade israelense pessoas que estão trabalhando no sentido de ressignificá-las. O que a gente faz com o luto? A gente pode mobilizar esse sentimento, que é um sentimento de perda, que é um sentimento de dor, é um sentimento de falta, uma ferida aberta, na direção, por exemplo, de uma vingança. O luto, ele pode despertar desejos de vingança, justamente porque ele dói no fundo da alma.
Mas alguns grupos na sociedade israelense têm lembrado que o luto não é só da população de Israel, que palestinos também estão de luto com tudo que aconteceu e que segue acontecendo. Daí que grupos de israelenses e palestinos têm encontrado na dor, que é comum a ambos, a possibilidade de pensar um futuro diferente. Se não há nada mais que nos une, que seja a própria dor, que seja a falta dos familiares queridos. Porque isso nos iguala, pelo menos nesse momento, a despeito das proporções, a despeito das diferenças. O fato é que a gente tem hoje um número alto de palestinos e de israelenses enlutados. Como vocês mesmos disseram, todos os palestinos e todos os israelenses conheceram alguém que perdeu a vida de 7 de outubro para cá. E para alguns grupos, esse pode ser justamente o chão comum, não para a vingança e para a perpetuação da guerra, mas sim para a construção de uma realidade diferente, em que israelenses e palestinos não mais precisem se enlutar para os seus mortos, mas possam celebrar a vida dos vivos. Eu vou recomendar a nossa própria newsletter, mas a gente fala bastante sobre isso na newsletter da última semana, e também vou recomendar um TED que, enfim, o Daniel basicamente amarrou as minhas mãos e falou: eu não vou te soltar até você assistir. Então eu assisti, eu recomendo que todo mundo assista, que chama A Palestinian and an Israeli Face to Face, e é uma conversa entre o Aziz Abu Sara e o Maoz Inon, que, enfim, o primeiro palestino, o segundo israelense, e que eles falam sobre essas perspectivas de paz. Os dois são ativistas pela paz. E tem uma fala de cada um que eu queria destacar. A primeira é do Aziz Abu Sara, que ele fala que ele pode fazer a escolha por sentir raiva e querer vingança. E que no momento em que ele escolhe a raiva e a vingança, ele está se tornando um escravo da pessoa que matou o irmão dele. O irmão dele foi assassinado quando tinha 19 anos, por um militar israelense. E os pais do Inon morreram, do Maoz Inon, morreram no 7 de outubro. Eles moravam no kibbutz, ali perto da faixa de Gaza, e foram assassinados. E eles também eram ativistas pela paz. E ele fala: os meus pais, eu sinto que os meus pais me prepararam para o momento em que eles seriam mortos. E para não sentir essa raiva, essa sede de vingança. É muito inspirador, né? E a gente vê que existem pessoas que estão indo nessa direção, o movimento Standing Together, e que são pessoas que respondem para frases agressivas e que sugerem algum tipo de violência dos dois lados com respostas sagazes, inteligentes e que dão algum tipo de esperança, né, nessa situação, unindo os lutos. Até eu acho que uma das marcas desse Yom HaZikaron e Yom Ha'atzmaut é esse sentimento de solidão que muitos israelenses sentem, muitos judeus sionistas também sentem, de não terem a sua dor legitimada, e aí se depararem com frases como From the river to the sea, Palestine will be free, que no fim tem uma conotação que pode ser bastante problemática, e o Standing Together e outros ativistas respondem: From the river to the sea, only peace will set us free. Então, do rio ao mar, apenas a paz vai nos libertar. Então, eu acho que esse é o tipo de resposta que mais interessa, né? Você quer comentar sobre o TED, né? Pode falar. Na verdade, não é nem sobre o TED, acho que você falou bem, só reforçar a indicação para que os ouvintes assistam. Vou deixar aqui na descrição para todo mundo. Mas se a gente falou de Yom HaZikaron, do luto, talvez a gente possa falar também do Yom Ha'atzmaut, do Dia da Independência, que também a gente está diante de uma oportunidade de ressignificar essa ideia de independência. Porque, veja, essa semana vão ser celebrados 76 anos do Estado de Israel, celebrados a independência, justamente, do povo judeu, tal qual colocado numa narrativa sionista. Agora, o que o 7 de outubro parece ter mostrado é que, contrariamente aos pressupostos do sionismo, de que a vida dos judeus estaria segura no Estado de Israel, o 7 de outubro mostrou que nem mesmo
no Estado de Israel, tal qual o Estado de Israel é hoje, a vida dos judeus pode ser segura. Talvez o Dia da Independência de 2024, que a gente vai celebrar daqui a algumas horas, ele possa ser pensado a partir da ideia de que não há possibilidade de independência para Israel se não houver independência também para os povos da região, e estou me referindo particularmente aos palestinos. Não há possibilidade de celebrar Yom Ha'atzmaut, a independência, numa via de mão única. Quando o Estado de Israel foi criado, 76 anos atrás, ele não foi criado sozinho. A ideia, o reconhecimento era que houvesse dois estados, um Estado judeu, um Estado árabe convivendo lado a lado. A gente sabe que só o Estado judeu foi criado, o Estado árabe palestino não foi. Mas a verdadeira independência, ela necessita da criação desse Estado palestino. Ela necessita da independência dos próprios palestinos. Não por conta dos direitos dos palestinos, ainda que também, mas inclusive de uma perspectiva, digamos assim, unilateral para o próprio Estado de Israel. Daí, e acho que esse foi uma chave da última newsletter que você acabou de falar também, Anita, a verdadeira independência é viver em paz. O que é independência? Independência é viver em paz. E para viver em paz não basta afirmar a força pela guerra, ainda que por vezes isso seja necessário. Mas é também preciso criar caminhos para uma convivência possível entre todos aqueles que compartilham o espaço. E a gente, assim, falou sobre atualizações, né, reatualizações, ressignificados de algumas datas, e a gente tem no dia seguinte a Yom Ha'atzmaut, como a gente falou no início do episódio, o dia da Nakba, que, enfim, para os palestinos significa catástrofe, né? Quando eles lembram a expulsão de muitos deles do território onde hoje é Israel. Desde o início da guerra, a gente também tem milhares de mortes em decorrência da incursão militar israelense em Gaza. Importante citar também. Dani, você entende que esse dia também ganha novos contornos para a população palestina, não só nos territórios, mas também no mundo todo? Eu acho que para os palestinos, a coisa funciona de um jeito parecido como para os judeus e para os israelenses. Os palestinos vão celebrar a Nakba essa semana também, mas atualizando-a para o presente. Para os palestinos, a Nakba também não é um fenômeno de 1947, e agora menos ainda. Eles vão passar 2024 como se estivessem em 47, que para muitos palestinos a Nakba nunca acabou. E se ela nunca acabou, em 2024, ela se atualizou de forma ainda mais forte com aquilo que está acontecendo em Gaza, com mais de 30 mil palestinos mortos, muitos dos quais mulheres e crianças. Os deslocamentos que a população palestina é obrigada na faixa de Gaza, no pequeno espaço da faixa de Gaza, mas do norte para o sul, depois do sul para o centro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é uma situação que reaviva essas memórias que por vezes não foram experimentadas diretamente pelas pessoas, mas que acionam as histórias que essas pessoas ouviram dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Da mesma forma que o 7 de outubro aciona aquelas memórias que muitos israelenses e muitos judeus ouviram dos seus mais velhos, no caso palestino, isso também está presente no dia a dia e por meio dessas lembranças. E esse é o risco. E, ao mesmo tempo, essa é a oportunidade. A gente está diante de uma situação na qual essas histórias elas podem ser mobilizadas numa direção ou na outra, num reforço dessa sistemática que se mantém tantas décadas numa mesma dinâmica, para que se dê um basta e para que se possa criar um futuro alternativo.
E aí, falando em futuro alternativo, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas tem gente que acredita que é do fundo do poço que sai algo bom, né? Que só quando a gente chega no mais baixo do mais baixo do mais baixo, que talvez seja o momento que a gente esteja vivendo agora, as coisas possam começar a melhorar. Você é um otimista, Dani? Você acha que talvez no 77º aniversário de Israel a gente vai poder comemorar em paz, ou como você disse, né, em relação à nossa newsletter, com essa, aspas, verdadeira independência? Olha, em geral, eu sou um pessimista para todos os assuntos da vida. Mas nesse caso em especial, eu estou um pouco mais otimista do que de costume. Porque olhando para a própria história do conflito entre o Estado de Israel e os países árabes da região, ou mesmo do conflito com os palestinos, normalmente é depois de um fundo do poço que surge a possibilidade de paz. Eu acho que se tem uma mudança importante que o 7 de outubro ele revela, é que administrar o conflito com os palestinos, ele não traz mais segurança para Israel como se acreditava. Que a ocupação israelense, que dura muito mais tempo até do que a não ocupação israelense, se a gente olhar para os 76 anos de Israel, ela não pode perdurar. Eu acho que havia um entendimento, até muito recentemente, de que para Israel era muito arriscado fazer a paz, que a paz implicava em mais riscos do que a situação do conflito, que a administração do conflito ela era mais segura para Israel do que a tomada de decisões em direção à paz. Que Israel poderia tomar riscos até um determinado ponto, mas não mais do que isso. E eu estou falando de uma perspectiva exclusivamente israelense. É claro que a gente poderia falar do lado palestino, que também contribuiu muitas vezes para que a gente tivesse no atual estado de coisas. Mas falando da perspectiva israelense. O que eu acho que o 7 de outubro mostrou é que essa sensação é uma falsa sensação de segurança, que não há segurança na perpetuação do atual estado de coisas. Talvez o que o 7 de outubro produz em termos de mudança é a possibilidade de que se assumam mais riscos para um acordo de paz, na medida em que se entende que há riscos em não se fazer isso. E eu aposto um pouco nessa possibilidade à luz do que aconteceu, por exemplo, no final dos anos 70, quando, depois de uma quase derrota, em 1973, na Guerra do Yom Kippur, abriu-se a possibilidade para o estabelecimento dos acordos de paz com o Egito. Eu penso nisso lembrando do final dos anos 80 e começo dos anos 90, quando depois da primeira intifada abriu-se a possibilidade para os acordos de Oslo. É claro que tudo o que aconteceu pode levar ao endurecimento das posições de Israel. Nada garante que o desfecho vá ser a paz. Mas existe um histórico e existe, me parece, um entendimento que dá alguma esperança de paz. Não sei se no ano que vem. Eu acho que no ano que vem, Anitta, é otimismo demais. Eu acho que se no ano que vem essa guerra em Gaza, massacre, a violência da situação que a gente está acompanhando, se isso tiver finalizado, se os reféns que hoje estão sob poder do Hamas tiverem voltado para casa, se isso acontecer, eu acho que a gente já vai estar muito melhor do que a gente está hoje, e eu já estarei suficientemente feliz. Mas, ainda que não seja no ano que vem, eu acho que talvez num curto prazo a gente pode ver a situação mudando significativamente. Está prometido para o final desse mês, inclusive, alguns países europeus reconhecerem o Estado palestino. Se a gente estiver diante
de uma situação na qual a gente veja as forças que têm projetos excludentes se enfraquecendo, eu acho que é isso que dá esperança. Talvez seja isso que a gente possa dizer aqui como síntese. A gente está diante de uma guerra que está opondo os dois grandes adversários dos acordos de Oslo, que são Benjamin Netanyahu, que era o chefe da oposição na época, e o Hamas, que no começo dos anos 90, recém-criado, se estabeleceu como a liderança que ia opor a Organização para a Libertação da Palestina, posteriormente a Autoridade Palestina, contra a normalização das relações com Israel. O Hamas e Benjamin Netanyahu e outras lideranças do seu governo estavam, naquele momento, na oposição, tanto na sociedade palestina como na sociedade israelense. 30 anos depois, eles são as lideranças que compõem os governos das duas sociedades. Mas a impressão que eu tenho é que dessa guerra, esses dois atores saem absolutamente enfraquecidos. O Hamas, por conta da ação militar de Israel, principalmente, mas mesmo entre a sociedade palestina, por conta da destruição de Gaza, que é atribuída em parte ao próprio Hamas. No caso de Israel, é verdade, como você lembrou, a gente já vinha em dezenas de semanas seguidas de protestos, mas o que de fato selou o destino ou o fim da trajetória política de Netanyahu foi o 7 de outubro, porque Netanyahu não entregou aquilo que é o seu maior, ou pelo menos era, o seu maior trunfo, que era a segurança dos cidadãos do Estado de Israel. O Netanyahu, alguns cidadãos israelenses estavam dispostos a abrir mão da democracia, ou poderiam lidar com o enfraquecimento da democracia em Israel. Agora, a população israelense, majoritariamente, não pode lidar com a violação da sua segurança. E isso Netanyahu não entregou, e é por isso que Netanyahu nunca mais vai ser eleito primeiro-ministro de Israel, tal qual o destino de outros líderes israelenses que não entregaram segurança para a população. Daí que eu acho que o desfecho dessa guerra vai ser uma realidade na qual não haja nem Hamas, nem Benjamin Netanyahu e governo do Estado de Israel. Pode ser que daí surjam governos ainda mais autoritários, com projetos ainda mais excludentes? Pode ser, pode ser. Pode ser que surjam daí populações muito ressentidas, vingativas, que só aprofundem processos genocidários que se encontram presentes nas duas sociedades, israelense e palestina. Mas pode ser que daí também surja um novo. Pode ser que daí também surja a possibilidade, e aí com pressão internacional e com a participação, inclusive, das diásporas judaica e palestina, daí que eu acho que a gente tem também um papel a cumprir, de um futuro de coexistência, na qual os dois povos entendam de uma vez por todas, como se diz, que ninguém vai sair de lá, e que se possa começar a pensar num futuro comum, que esse é o destino, ao fim e ao cabo, dessas duas populações, que nem mesmo tem para onde ir. O futuro É isso, e cada vez mais necessário se pensar numa política que leve em conta, né, os sentimentos, os ressentimentos, para lidar com tudo que vem, né, a partir desses conflitos, dessas sociedades que são muito calcadas, né, em ressentimentos. Tem uma história muito importante nesse sentido. Dani, queria te agradecer muito por ter participado, ter contribuído aqui com o tema. Acho que você trouxe insights assim muito importantes para a gente pensar também como enxergar, né, daqui para frente toda a situação, né, dessas duas sociedades e pensar também com um pouco de otimismo também, olhar com um pouco de otimismo assim para toda essa situação é importante. Enfim. A gente falou hoje, então, com o Daniel Dweck, ele é cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e assessor especial do IB. Dani, você é sempre muito bem-vindo, é sempre muito bom te ouvir como você fala com muita clareza
sobre os assuntos que a gente aborda aqui. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou dar meus 2 centavos antes de encerrar o episódio. Pessoal, nessa data de independência de Israel, eu queria lembrar que o sionismo não é um. O sionismo são muitos e que a gente não precisa ter vergonha de expressar o que a gente pensa de Israel e como a gente é sionista em função do que os outros vão dizer. Ser sionista não é defender Israel incondicionalmente. Tem quem acha que sim, mas a definição definitivamente não é essa. E ainda que dentro da nossa própria comunidade a gente sinta que às vezes a gente vai ser atacado por apontar erros e hipocrisias e discordâncias em relação a políticas de governo de Israel, siga o que você acredita, porque o sionismo crítico, ele também é um sionismo que almeja um país melhor, né? Israel tem só 76 anos, é um país muito jovem. E fora da nossa comunidade, a gente sabe que a ideia de sionismo virou quase um xingamento, né? A gente até tem um episódio com esse nome. Sionista é xingamento? E não é. E a gente não tem que ter vergonha de colocar a nossa identidade e as nossas crenças em função de como os outros nos veem e nas caixinhas que eles querem colocar. Então, nesse dia passado, né, dos 76 anos de Israel, que a gente tenha coragem para defender o que a gente acredita e ser quem a gente é, apesar desse ambiente tão hostil que a gente tem vivido, na minha opinião, dentro e fora da nossa comunidade. É isso. Então, lembrando que se você quiser escrever para a gente, você pode deixar um comentário no Spotify também ou mandar um e-mail para @institutobrasilisrael.org. Nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de se inscrever por lá, seguir o IB em todas as redes sociais. A gente se encontra por aqui mais uma vez na quarta-feira que vem. Até lá. Tchau!